Olá, bom dia. Hoje é 8/4/2025, 8 de abril de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, e que o Espírito Santo fale ao seu coração. E tudo isso que eu desejo para você, eu desejo para minha família, lógico, para a família da minha esposa e para minha esposa. Então, a gente tem que querer o bem tanto para a gente como para o nosso próximo. Isso significa amor. Isso significa crer na palavra, né? Crer na palavra e querer viver a palavra e querer, né? Viver a palavra e querer ver o bem de Deus, a bondade de Deus sobre a vida, sobre a família própria e do próximo. Só que tem gente que não gosta disso, né? Mas você tem que gostar, porque isso é bom. Então, 1 Crônica 12, versículo 8. Ó. E dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para a peleja, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram ligeiros como costas sobre os montes. Então entenda algo aqui, ó. O dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes. Então eles eram homens valentes, valente mesmo na espada, na lança, no escudo, na flecha, na rodela e na lança. Então eles eram muito valentes. Agora o que é que eles faziam? Eles eram valentes. Hoje você não tem que ser valente no sentido de matar alguém, de furar, de brigar, de guerrear, de querer destruir, atrapalhar. Não. Você tem que ser valente no sentido de crer, de ter fé, de seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, os mandamentos. Ser valente em oração. Saber que ser valente em oração é a pessoa perseverar, orar todo dia. Por mais que a situação não esteja favorável. Mas orar, ser valente não significa só ser um cara briguento, raivento, não significa só vencer brigas, contenda, não. Valente significa a pessoa vencer aquilo que quer nos vencer. E muitas das vezes aquilo que quer nos vencer é sentimentos, vontades, desejos que o ser humano tem. Às vezes alguém mata alguém porque é por causa de sentimentos. Às vezes alguém atrapalha a vida de alguém por causa de sentimentos, desejos e vontade. Entendeu? Às vezes a pessoa atrapalha alguém por causa disso. Sentimentos, desejos e vontade. É aquela luta interior, que muitas das vezes o ser humano tem. A pessoa tem que lutar. Se a pessoa não crê nos ensinamentos, na vontade de Jesus, na palavra e não orar, a pessoa não consegue vencer. A pessoa faz aquilo que desagrada a Deus. E é ruim que a pessoa perde a vida eterna. Então, 1 Crônica 12, versículo 9. Esser, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. Esses eram os que eram valentes, que armados com rodela e lança, venciam as guerras, as batalhas. Naquele tempo eles tinham que lutar com espada, com lança, com escudos, com rodelas. Hoje, pode prestar atenção que você não precisa estar lutando, brigando, guerreando com ninguém. Simplesmente você tem que lutar contra os sentimentos, vontades e desejos que você tem. O ser humano tem vontades, desejos e sentimentos. Por isso que acontece brigas, contenda, inimizades, guerras, rumores de guerra, por causa de sentimentos, vontades e desejos. Por causa disso. Então, se a pessoa lutar contra isso, a pessoa consegue vencer e se livra de fazer aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Ó, Mismanã, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanão, o oitavo, e o Zabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Esses aqui eram homens ligeiros, homens valentes. Este, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha um cargo de 100. Um dos menores tinha um cargo de 100. Isso é tipo um centurião. E o maior de 1000. Um centurião também, que tinha centurião de 100, de 1000 até 6.000. Uma legião. Uma legião de soldados, que é 6.000. Então uma coisa eu digo para você, ó, eles eram valentes, eles lutavam, eles guerreavam, tinham um rosto como os leões. Naquele tempo eles tinham que lutar com a espada, com lança, com escudo. Hoje nós não estamos naquele tempo. Hoje não precisa você estar lutando
com ninguém, brigando, guerreando, batendo, maltratando, matando. Não precisa. Simplesmente a pessoa tem que lutar contra sentimentos, desejos e vontade. E às vezes não é nem da própria pessoa, de outras pessoas que querem que a pessoa faça coisas que é o sentimento, as vontades e os desejos carnais, os desejos cruéis, perversos, os desejos ruins, as vontades de Satanás, do diabo, dos demônios, que quer somente os maus, somente o nosso mal, não quer o nosso bem. Então é isso, é lutar. Às vezes a pessoa tem isso em cima da terra. E é triste, porque às vezes a pessoa porque quer fazer aquilo que é mal, sem pessoas precisar. Então eles eram valentes. Você pode ser valente em orar, em seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus. Isso é ser valente. Seguir os ensinamentos e os mandamentos de Jesus é ser valente. É valente, porque é lutar contra sentimentos, vontades e desejos, tanto próprio como a vontade do diabo. É contrário à vontade de Deus. Isso é ser valente. Então eles aqui eram os homens que o rei Davi tinha, que era valente, que ajudava, que guerreava ele, que guerreava com ele, contra pessoas que queriam matá-los. Às vezes a pessoa tem sentimento, vontade e desejo contra a pessoa que não quer nenhum mal, não quer nem ver nenhum mal, nem deseja nenhum mal da pessoa. E não faz nenhum tipo de mal. Só mesmo por sentimento, vontade e desejos. Às vezes realizando a vontade e desejo do diabo. E às vezes os desejos próprios, cruéis, ruins, maus. Você tem que lutar contra sentimentos, desejos e vontade. Nós. Quando o ser humano luta contra desejos, sentimentos e vontade própria, e contra a vontade do diabo, para não fazer e não viver, aí a pessoa se dá bem eternamente.